Sejam bem-vindos a mais um programa do Enquanto Conduzo. Vamos falar de manutenção. Estamos a chegar à altura do final do ano, muitos veículos precisam fazer a sua manutenção e eu lembrei-me que realmente com a estrada de piso molhado é preciso ter mais atenção, por exemplo, aos automóveis, e queria falar aqui um bocadinho sobre manutenção. Eu não vou falar especificamente do TPM. O TPM é um tema bastante abrangente, porque envolve diferentes pilares. Aqui convém referir que às vezes nós interpretamos ou mencionamos algum dos pilares como TPM quando não são. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, há muita tendência por consultores de falarem da manutenção autónoma como TPM e dizem que estão a aplicar o TPM quando na realidade estão a aplicar a manutenção autónoma. Qual é a diferença da manutenção autónoma para o TPM? É que o TPM envolve tudo. É um conceito que tem uma base, está relacionado com os 5 S, e depois tem 8 pilares, em que um dos pilares é a manutenção autónoma. E só depois é que temos realmente então aqui o sistema de manutenção total produtiva. O que é que eu quero dizer com isto? Quando vos disserem que estão a aplicar um projeto de TPM, não acreditem que ele vai ser aplicado em 2 meses ou 3 meses com a manutenção autónoma, porque estão apenas a raspar a superfície do iceberg. Há muita coisa para trás. Um bom projeto de TPM tem tendência a ser desenvolvido em 3, 4 anos, por isso não é assim tão simples de desenvolver. Então, como eu disse, a base é os 5 S, depois temos bastantes pilares, um deles é a manutenção autónoma, temos a manutenção planeada, controle, segurança, a parte administrativa, melhorias. Há aqui uma série de coisas que estão afetas realmente a um bom programa de TPM. O que é que eu queria falar então? É o que é a manutenção. Existe apenas uma manutenção? Existem várias manutenções? O que é cada uma delas e quais são as grandes diferenças de uma para a outra? Bem, não existe apenas uma. Não existe só manutenção autónoma, não existe só manutenção preventiva. Existe pelo menos, digamos, em traços gerais, 4 tipos de manutenções. Temos a autónoma, que foi o que eu estive até agora a referir, temos a preventiva, a preditiva e temos a corretiva. E todas elas são um bocadinho diferentes umas das outras, cada uma está numa secção e tem uma mentalidade, um conceito por trás associado à mesma. Quando nós falamos de corretiva, estamos a falar de algo para corrigir um problema que já aconteceu. Então nós vamos ter esta sempre após o problema. A preventiva, a preditiva e a autónoma é antes de ter o problema. Eu costumo utilizar uma imagem, eu vou partilhar aqui convosco essa imagem, em que tem um esquema de, digamos, o problema é a bomba, ou aqui representado pela bomba atómica, e o desenho de onde é que cada uma delas está. Como vocês podem ver, após o problema, o arrebentar da bomba, nós temos a corretiva. Eu estou a corrigir um problema que tive. Eu gosto sempre de dar exemplos, por exemplo, com a parte automóvel, porque acho que é mais fácil de entender qual é a diferença de uma delas, mas se eu tiver o pneu do meu carro a arrebentar, eu tenho que o trocar. Estou a fazer uma correção, então estou a fazer uma manutenção corretiva. Se o meu motor tiver a junta de classe danificada em que eu tenho que a trocar, estou a fazer uma manutenção corretiva. Estou a corrigir um problema que eu tenho no meu automóvel. Ou seja, há a bomba, há o problema e eu corrijo. As outras 3 é antes do problema acontecer. Eu estou a usá-las para tentar prevenir que o problema aconteça. Qual é a grande diferença de cada uma delas? A autónoma é aquela que normalmente é feita pelas pessoas, por quem trabalha com a máquina ou com o equipamento, e que é feito com uma periodicidade e que serve para realmente perceber ou prevenir algum problema. São coisas relativamente simples, não é preciso assim uma formação muito técnica, muito específica ou muito complexa. O que é que, transferindo isto para o exemplo do carro, o que é que pode ser? É eu verificar a pressão dos pneus todos os meses e eu saber que tenho que ver o nível do óleo de 15 em 15 dias, por exemplo, é fazer a limpeza do carro,
é colocar combustível no automóvel, tudo isso são manutenções autónomas. Sou eu que as faço, eu não preciso ir ao mecânico para verificar a pressão dos pneus. Não, eu posso fazê-la. Eu não preciso ir ao mecânico para ver o nível do óleo. É só chegar à frente, abrir o capô e ver com a agulheta o nível do óleo. Então isso tudo enquadra-se na parte da manutenção autónoma. São coisas simples que eu posso fazer e que não é preciso muito conhecimento técnico e nada muito complexo, nem equipamentos muito complexos. Outra das manutenções que nós temos é a manutenção preventiva. Ela também serve para prevenir então o problema, só que por norma é feito por uma equipa especializada, por alguém que tem conhecimentos e tem as ferramentas próprias para fazer. São tarefas mais complexas, são tarefas que requerem outro tipo de envolvimento e de adaptação à mesma. Então nós temos isso como alguém que é especialista na resolução dessas tarefas. O que é isto? É quando nós vamos, por exemplo, trocar o óleo. Eu não faço a troca do óleo do meu carro, do meu automóvel. Eu sei que de 5 mil ou 10 em 10 mil quilómetros eu tenho que ir trocar o óleo do automóvel. Como é que eu faço? Levo a um especialista, neste caso um mecânico, ele faz a troca do óleo sem eu ter que estar a fazer, porque além disso é preciso ter bastantes equipamentos que podem facilitar, como o isolador e outras coisas, e eu não tenho isso, nem tenho os conhecimentos para fazer a troca do óleo. Então, isso eu associo como uma manutenção preventiva. A própria inspeção que eu faço, não a inspeção, mas a revisão que eu faço anual, acaba por ser uma manutenção preventiva. Eu sei que de ano a ano vou ter que fazer uma inspeção. E isto nas máquinas acontece. Nós temos verificações, e os próprios fabricantes já fazem isso, mandam uma lista no manual dos equipamentos com a manutenção autónoma, aquela que é suposto fazer quem trabalha com o equipamento, e a manutenção preventiva, que é aquela que a manutenção deve fazer. Por fim, a terceira das manutenções preventivas para prevenir antes da bomba é a preditiva. A preditiva é, digamos, uma manutenção preventiva que faz aqui a verificação se os níveis, se a oscilação, a variação entre aquilo que é aceito como correto e quando começa a ter um problema está dentro de um determinado patamar. Quem é que faz isto? Não é a pessoa que trabalha no equipamento, nem é um especialista da máquina que o vai fazer. Na preditiva, nós vamos ter um autómato. Basicamente temos um pequeno, digamos, computador que nos vai estar a analisar essas diferenças, essa variação, e quando passar de um determinado patamar ele vai alertar, está ali a haver um desvio superior àquilo que é esperado, por isso temos que fazer a troca. O que é que eu posso dizer aqui em termos do exemplo que nós demos do automóvel? É quando nós vamos a conduzir o nosso carro e vemos aquela luz amarela ou vermelha aparecer no tabuleiro. Isso normalmente é a parte do automóvel que está-nos a dar informação. Nós sabemos que há informações para se tem o travão de mão ligado, se o motor está com problemas, se tem problemas na parte do termostato. Há aqui uma série de indicadores que é-nos dado por luzes, neste caso o automóvel por luzes, sobre coisas que eu tenho que ter atenção, que é para prevenir o erro. Ele não nos vai dizer que o motor já teve um problema, não é? Ele vai dizer que o motor está-se a aproximar ou está ali com qualquer coisa que pode criar um problema mais grave e que nós temos que levar ao mecânico ou parar mesmo no veículo para o resolver. E estes são os 4 tipos principais da manutenção. Isto depois pode ter diversos nomes. Eu já trabalhei em sítios em que se dava o nome de manutenção sistemática, pronto. Mas isto, em traços gerais, os 4 podemos chamar para designar por estes 4 nomes, que é a manutenção corretiva, preventiva, a preditiva e autónoma. Se é importante fazermos a manutenção, na minha opinião, é extremamente importante. Nós não podemos deixar de ter estas manutenções. Uma manutenção vai garantir que o equipamento vai ter uma maior duração e um maior comportamento ou melhor comportamento no processo. Se nós começarmos a desleixar-nos um bocado, vamos ter problemas mais tarde ou mais cedo. E isso acontece. A pergunta que eu vos deixo é: compensa e eu não perder todos os dias 10 minutos com o meu equipamento?
e depois ter que fazer uma paragem porque cheguei à parte corretiva. Porquê que eu estou a dizer isto? Quando nós não fazemos preventiva, ela vai arrebentar algum dia, vai arrebentar a bomba. Nesse momento, o arranjo vai ser mais caro. Eu fazia um desenho, uma altura, com as pessoas com quem dava formação, sobre uma montanha e desenhava um rio na montanha. Fazia o rio com a nascente, que vinha desaguar ao mar. O que é que acontece num rio desde a nascente até ao mar? E ele é sempre mais curto na nascente e vai crescendo e vai ser mais largo quando chega na foz. E eu até dava esse exemplo para explicar que quanto mais próximo nós estivermos da raiz, mais barato vai ficar, digamos, resolver o problema. Quanto mais longe, mais caro vai ser. Até porque no início nós temos um pequeno caudal. Se eu quiser secar um rio, se eu estiver na fonte, o que é que eu faço? Eu tapo a fonte com um dedo e tapo o rio. Passado alguns meses ou alguns anos, o rio está seco. No entanto, se eu quiser secar um rio perto da foz, eu vou ter que tirar muitas toneladas de água. Entendem qual é a diferença? É a mesma coisa aqui. O que eu quero dizer é, no caso de uma manutenção, de uma avaria, eu vou conseguir gastar menos dinheiro se a prevenir do que se ela acontecer. Uma prevenção demora-me 5 dias todos os dias, uma verificação. No final do ano, se fizermos a 220 dias, vezes 5 são 1000 minutos. 1000 minutos dá algum tempo de paragem, é verdade, tendo em conta que cada hora tem 60 minutos, nós vamos, no final, os 1000 minutos vai nos dar pouco mais de 15 horas. No final de um ano, nós vamos ter 15 horas para fazer aquela verificação. Agora, eu digo-vos assim, quando quebra, a máquina não vai estar parada 15 horas. Muitas vezes está dias. Quando quebra uma peça importante, fundamental, às vezes temos que mandar a peça vir de outro fornecedor, que nos vai ter que maquinar a peça, e não vai ser 15 horas. Nós vamos ter uma paragem efetiva, se calhar de uma semana. Compensa nós não perdemos 15 horas do ano e temos uma paragem de uma semana na máquina? Em termos produtivos, o que nós vamos perder em termos de produção é muito grande. O que nós vamos perder em ter uma pessoa parada naqueles dias, estamos a parar uma pessoa para estar parada, é muito grande. Entendem qual é aqui a diferença? Porque é que eu digo que a manutenção é importante? Por isso, o que eu quero alertar é, não desleixem a manutenção, porque ela realmente é um papel importante. Uma máquina parada traz muito prejuízo, muito mais do que quando nós planeamos a paragem. Ou seja, uma paragem não planeada é mais prejudicial do que uma paragem planeada. Quando eu tenho uma paragem planeada, eu não vou planear a produção daquela máquina. Eu não vou planear ter as pessoas se puder descansar, ou vou planear as pessoas para outro equipamento ou para ajudar noutra tarefa. Quando eu não as tenho planeadas, tudo isto vai acontecer. O que é que me faz eu ter uma produção e depois não a fazer? Vai fazer com que eu não consiga responder aos clientes. Os clientes vão ficar descontentes, vai-me criar reclamações, vou atrasar todo o planeamento e se calhar não vai ser só um cliente que vai ser afetado, são vários. Posso atrasar o meu planeamento todo por ali a adiar. Vou ter que fazer horas extras para conseguir recuperar o atraso. Há uma série de perdas que eu vou ter quando eu tenho uma paragem não planeada. Por isso, se eu conseguir evitar as paragens não planeadas e ter só paragens planeadas, maravilha, é isso que eu devo seguir, é isso que eu devo perseguir. E é um bocadinho este o pensamento que eu queria deixar aqui. Qual é a diferença de uma delas? Alertar para o cuidado da implementação no projeto TPM. Um projeto TPM vai-vos trazer muitos benefícios para a empresa, vai-vos trazer muitos ganhos em todos os aspectos, tanto em eficiência e produtividade, como vai diminuir custos com avarias, paragens, reclamações de clientes ou perdas mesmo de clientes. Mas um projeto TPM demora de 3 a 4 anos. Se quiserem ter uma noção de como desenvolver ou o quão complexo é um projeto TPM, podem sempre consultar estes 2 livros que eu vou partilhar convosco, são os livros de Nakajima. Um é a introdução, o outro é mais específico, tem muito mais pequenos detalhes de como, digamos,
fazer cada um dos passos que vinha no primeiro livro da introdução. Vejam que realmente é algo muito complexo, não é uma coisa simples, não é uma coisa que se faça em meses. Se vos venderem ou tentarem vender um projeto de TPM de 2, 3 meses, não confiem, não aceitem porque não vai resolver. E é isto que eu quero, que vocês também tenham atenção. Um projeto de TPM demora o seu tempo, requer esforço de muita gente, não só da equipa de melhoria industrial, da equipa de manutenção, requer um esforço que é ainda maior do que a equipa de produção, transformação e industrial, mas é preciso ter toda a gente envolvida, toda a gente alinhada e é perceber que é necessário pensar no futuro. E se calhar vamos ter perdas no início para ter ganhos no futuro. Não descurem nunca esta questão da manutenção. Até porque se estão a ver este vídeo e se utilizam o indicador do OE, ele só existe por causa da manutenção. Não é da manutenção, quem desenvolveu ou este indicador foi desenvolvido pelo TPM, por isso. Se usam este indicador e se acham que é útil para realmente medir a vossa eficiência, então usem-no como deve ser. Como? Aplicar a manutenção e não descurando a manutenção e todos os pilares que estão associados ao TPM. Porque se tiverem a pedir às pessoas para manterem um OE alto e não tiverem a dar as condições necessárias à manutenção, então estão a ir pelo caminho errado, não estão a seguir o caminho que deveria ser seguido e provavelmente temos o Taishi Ono na sua sepultura a virar, a contorcer-se todo e ele, Demings e companhia, toda a gente que veio do nosso passado e que nos ensinou um bocadinho estes conceitos a contorcerem-se com a maneira como o assassínio, o homicídio que nós estávamos a fazer àquilo que eles desenvolveram. Eu não vou alongar muito mais. Espero que seja um tema para vocês refletirem, que seja também um método para vocês pensarem e começarem a entender que realmente a manutenção é importante e se calhar começarmos a focar mais a atenção nisto e a não deixar que nos sejam vendidos programas de pensos rápidos que têm resultados rápidos, mas depois não são sustentáveis. Por isso, como sempre, se tiverem opiniões, quiserem deixar algum comentário, escrevam na caixa dos comentários, partilhem o vídeo, se gostaram, subscrevam o canal e façam like, que isso ia ajudar bastante. Sem muito mais, muito obrigado por assistirem mais um episódio do Impacto Conduz. Obrigado.